anime começa mostrando outro anime. Vemos que a líder da companhia, Tsuki Ono, recebe um telefonema que pede pra ela destruir o líder da Akatsuki. Ela se recusa, até porque o Naruto já fez isso há uns 15 anos atrás, né? Sacanagem. A presidente então chama as soldadas dela, chama as garotas mágicas da organização dela. Somos introduzidos, né, as 3 integrantes, a Amagi, a Isaoi Arisha e Mikagura Komagi. A missão delas é invadir um cassino e vencer o chefe do sindicato, que a gente vê que não é muito bom com apostas. Os capangas do cara até riem dele, né? O que é merecido pra quem aposta. As nossas heroínas estão vigiando os inimigos e, pela conversa delas, são umas ferradas, né? Pelo menos na questão financeira. A Arisa puxa uma bomba digna do coiote lá do Papaléguas e chega a estar escrito numa bomba que é perigoso, né? Quem diria, né, que uma bomba é perigosa. Enfim, sem mais rodeios, elas acendem a bomba com essas caras de maníacas aí. E é óbvio que as idiotas esquecem de jogar a bomba e arremessam de qualquer jeito. A bomba explode a base da Akatsuki e a missão foi cumprida. Pelo menos assim imaginou a Komari. Na realidade, foram elas que se explodiram e mais uma vez o dia não foi salvo. Vemos que era o Gojo que estava assistindo isso e pareceu se divertir. Ele estava assistindo escondido em um canto da escola junto com a Marin, que com certeza, né, obrigou ele a assistir. A Marin, sempre do jeito dela, expressa o quanto ela gosta desse anime e o Gojo concorda. Segundo ele, até os membros da Yakuza desse anime são personagens legais. Eles destacam um deles, que é o personagem mais popular dessa série, e o Gojo pergunta se a Marin vai fazer cosplay dele. Ela diz que, na verdade, quer fazer o cosplay da Arisha, que é essa vestida de coelhinha aí, porque gosta da personalidade dela. E aí, como sempre, a Marin começa a contar os detalhes e falas da personagem. Cenas essas, né, que são a alma desse anime, né? Você sabe que tá assistindo Bisquedol porque tem esse tipo de cena, né? Não só isso! A Marin gosta dessa personagem pela forma que ela reagiu por ter que usar essas roupas. Ela fica indignada e isso cativou a Marin. Ela gosta das reações dessa personagem de maneira geral. E o engraçado é que a gente tende a gostar da Marin pelo mesmo motivo. Enfim, seguindo ela fica um tempo explicando as falas e falando sobre como gosta das roupas, de coelhinha e por aí vai. Ela destaca como cada fantasia usa cores e meios diferentes e desgostar daquele tipo de casaco que usam por cima. Enfim, ela dá um monte de detalhes que em geral são inúteis. O Gojo fica admirado e pergunta se ela gosta tanto assim desse tipo de cosplay. Ela responde dizendo ter certeza que não existe uma única pessoa que não goste de cosplay de coelhinho. Até o Gojo admite ter visto isso na TV em algum momento. A Marin comenta que existem animes que usam a fantasia de coelhinha no marketing, mas que nunca são usados no anime. O Gojo pergunta se eles realmente fazem isso, se é permitido fazer isso, e a Marin garante que sim. E, né, aproveitando a propaganda, né, de Bunny Girl Senpai, saibam que aqui no canal tem um resumo completo do anime e dos filmes, e amanhã eu vou lançar o recap do primeiro episódio da nova temporada, então fico a ver. Voltando, a Marin conclui que isso só é possível porque todos amam coelhinhas. Ela diz que aprendeu muito sobre coelhinhos e afirma que não importa quantas coisas novas sejam inventadas, certas coisas são eternas. Ligando isso com sua paixão por bonecas Hina, o Gojo entende perfeitamente o que ela quis dizer. Agora que ele sabe qual cosplay a Marin quer fazer, o Gojo diz que vai assistir o anime e observar a personagem de vários ângulos para confeccionar a roupa perfeita. A Marin reconhece que é bastante trabalho, mas ele diz que está se acostumando a criar as roupas. Ela se pergunta, né, como poderia ajudar e dá a ideia deles tirarem fotos em um estúdio. O Gojo na hora se lembra do último estúdio que eles estiveram, né, e pede pra ele confirmar o lugar antes dela alugar. A mulher que fotografou a Marin como Shizuko lá no início manda umas fotos de uma outra cosplay, e a Marin quer alugar o mesmo estúdio que ela, porque lembra o cenário do anime, e o Gojo concorda com a ideia. A Marin, sendo a Marin, pede se ele quer um salgadinho em formato de palito, e ele aceita, mas quando for pegar, ela esconde o saco e oferece o que tá na boca dela. Ele fica em choque, né, como sempre, e ela chega bem perto, mas era pegadinha, e o Gojo fica ansiosinho, e a gente pode ver como a Marin realmente está gostando dele. A No aparece dizendo que a Marin deixou ela no vácuo. Ela até cumprimenta o Gojo e chama a Marin pra resolver alguma coisa sobre uma festa de Halloween. A Marin, vendo que a amiga ficou brava, dá um jeito de fazer as pazes. A No diz que, como ela é uma adulta, né, ela vai deixar essa passar. A Marin se despede do Gojo e a No fica pensativa sobre esses dois. Algum tempo depois, vemos a Marin no metrô trocando mensagens com o Gojo, que pela primeira vez convidou ela pra casa dele. E a menina já fica toda animadinha já. Chegando lá, o moleque tá só a depressão e ela entende que foi apenas por causa da roupa que ele chamou ela. Naquele momento acabou a ilusão da coitada. Enfim, o problema é que a roupa não fica firme na parte de cima e o Gojo não conseguiu resolver esse problema, não faz ideia de como resolver esse problema. A Marin sugere uma alça e os dois ficam um tempão falando sobre formas de resolver esse problema e um monte de detalhes, mas não chegam a lugar nenhum e decidem ir com
comprar as alças. Na loja a gente tem uma cena hilária. O vendedor acha que o Gojo que ia usar o traje de coelhinho e fica questionando a própria existência enquanto tenta aceitar o mundo moderno. Eventualmente a Marinha aparece e voltamos à normalidade. O velho diz que é possível prender a parte de cima sem uma alça e explica como fazer, até desenho para ele entender. Segundo o velho, ele precisa usar umas barbatanas da mesma forma que o espartilho. E aí o busto vai ficar firme, né? E com certeza não vai cair. E eu nem sei o que eu acabei de falar, mas é o que eles explicam. Entendendo que a roupa com certeza não iria cair, a Marin fica triste. Vendo que essa era uma solução até que simples, o Gojo reconhece que está confiante demais ao fazer os trajes e nem sequer pesquisou formas de resolver o problema. Ele se cobra achando que deixou o sucesso subir a cabeça. O velho sabiamente diz que ele não deve se punir dessa forma e que deve se divertir com os erros, porque errar é justamente parte do processo. De volta em casa, o cosplay foi finalizado e o Gojo diz pra Marin experimentar. Ela, claro, né, toda felizinha, aceita. Enquanto o Gojo se lamenta do lado de fora, a Marin avisa que até conseguiu colocar a roupa, mas teve um pequeno problema. O Gojo, sem pensar duas vezes, abre a porta, né, e vê ela desse jeito pra variar. Ela tem que explicar que não tem como usar aquela roupa sem mostrar as roupas íntimas. Mas ele ficou tão em choque que nem conseguiu pensar em nada e acabou sem nenhuma solução. Já no dia seguinte, os dois vão visitar o estúdio, que parece o cassino do CJ de Las Venturas, que é até a temática chinesa, né? Mas na verdade tem vários tipos de cenários diferentes. E os dois ficam bem satisfeitos. Com certeza é um upgrade, né? Perto do motel. A Marin vai se trocar e o Gojo reconhece a importância do cenário para um bom cosplay. Ele até faz a ligação com as bonecas rinas, que ficam bem melhor quando colocadas em um cenário adequado. A Marin diz que pensou em algo para não ficar mostrando tanto o corpo, já que isso deixa o Gojo, né, desconfortável. E vemos ela toda feliz já vestindo cosplay. Mas o Gojo fica petrificado porque basicamente a roupa ainda mostra tudo. Ela não resolveu nada. Juntando forças, ele pede se ela não tinha arrumado para ficar menos exposto. E ela diz que colocou uma meia calça cor de pele. Ou seja, é a mesma coisa que nada. Enfim, eles começam a sessão de fotos e todas ficam muito boas. Mas o Gojo não consegue se concentrar. Até parece que a Marin faz as coisas de propósito, né? E eventualmente ele pede arrego. Pra ajudar ainda, a Marin começa a falar das meias, dos suspensórios e mostrar um monte de coisas. E no fim, convida o Gojo pra uma festa de Halloween com os amigos dela. Eu tô falando, se isso aqui for um desenho, cara, o japonês que fez isso deveria ganhar um aumento. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria que é uma imagem real. Olha que coisa bem feita, cara. Vamos à festa dos jovens. Os jovens estão lá, curtição e tal. O Gojo foi fantasiado de Sakura e a Marin de Mai. Simplesmente isso. Eles conversam normalmente e vemos que o Gojo gostou mesmo do jogo profano lá da Marin, né? Ele até sabe cantar a música tema do jogo. Em um momento, o Gojo começa a se perguntar se ele deveria estar ali, se estava certo ele estar ali. Os outros começam a falar sobre a Marin, sobre a roupa e a maquiagem que ele fez pra ela, e os caras do grupo perguntam como ele sabe fazer maquiagem, sendo que ele é um homem. Essa pergunta, né, traz lembranças de guerra, e o Gojo se lembra da amiga que julgou ele por isso no passado, deixando ele bem inseguro. Outro cara diz que o irmão mais velho dele também sabe fazer maquiagem, e que existem até maquiadores homens, então na verdade não tem nada de muito incomum nisso. A Marin complementa contando que a família dele faz bonecas rina, e ele aprendeu fazendo essas bonecas, né, maquiando essas bonecas. Esse amigo da Marin diz que conhece o lugar onde ele mora, ele já visitou o lugar onde ele faz as bonecas e diz que são ótimas bonecas. Ouvindo isso, o Gojo estranha, porque afinal de contas, por que ninguém está julgando ele? Ele acaba se tocando que na verdade a antiga amiga dele foi a única pessoa que o julgou, e naquele momento comum ele se libertou um pouco do seu passado. Finalizando a música que a Noa estava cantando, ela pergunta se a Marin e o Gojo estão namorando.